Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Bom, se você já amou esse canal de cara, né, de primeira, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, fazer todo esse paranauê aí, que ajuda no engajamento aqui, né? Me sigam também nas redes sociais, estão aqui na descrição do vídeo e vamos que vamos, né? Hoje eu estarei fazendo algo fora da curva, né? Reagindo à rainha da pseudagem e da desinformação, a Carol Capel, né? Então o que que acontece? Ela fez um vídeo lá, né, que eu acabei achando por acaso, que se chama Isso Prova a Existência de Deus, entre aspas, né? Ou seja, ela colocou um tema, que é a prova da existência de Deus, e em seguida as imagens captadas pelo James Webb, ou seja, James Webb provou que Deus não existe, mas isso com base no tema, né? Só que o tema é um clickbait, porque no vídeo inteiro ela não fala nada sobre isso daqui, né? Ela vai falar que o tempo não existe. Tá, eu vou deixar algumas coisas claras aqui, né? Também tenho que ser humilde e reconhecer certas coisas. Eu não sou um astrofísico, não sou um astrônomo, não sou um PhD em física e por aí vai, né? Sou apenas um cara comum que conhece o básico do básico de astronomia. E as bobagens que ela falou aqui é que me levaram, me motivaram a fazer uma reação e, enfim, né, vos mostrar que ela espalha muita desinformação e muito sensacionalismo, né? E o truque foi o quê? Botar um tema que atrai a galera que tem fé. O tema é Isso Prova a Existência de Deus, entre aspas, claro, né? Como um clickbait. E daí falar um monte de coisas nada a ver. No final das contas, ela falou que o tempo não existe, né? Mas a ideia é essa daqui, atrair essa galera aqui que crê e de alguma forma eles induzir a pensar que o James Webb provou que Deus não existe, sendo que ela nem falou sobre isso no vídeo. Mas enfim, né? Acho que vocês entenderam a questão. O perigo disso é muita gente sair por aí e falar que ó, James Webb provou que Deus existe porque a Carol Capel fez um vídeo assim, blá blá blá, e por aí vai, né? Mas infelizmente tem muita pseudagem por parte dela. Tá, então vamos lá. 2 minutos atrás, o telescópio James Webb provou que o tempo não existe. Il tempo non esiste, ho quarto d'ora per cercare di convincervi di questo. Tá. Para começar, ela já veio com aquele sensacionalismo, né? 2 minutos atrás, o James Webb provou que o tempo não existe. Daí colocou um vídeo que era de uma palestra do TEDx, né? De um físico teórico italiano. Ah, eu aposto que ela não viu a palestra inteira. Uma palestra que inclusive rolou lá em 2012, né? Ela não viu a palestra inteira, não duvido disso. E, enfim, pegou só esse trecho aqui, colocando alguém que é uma autoridade no assunto, né? Porque é um físico teórico, para tentar dar algum tipo de base nas besteiras que ela vai falar a seguir, né? Então é a típica falácia do apelo à autoridade. Fez um truquezinho assim, só para, enfim, né? Vocês entenderam. Continuar aqui. A ideia de que o universo teria começado como uma grande explosão sempre. Tá. É um erro dizer que o universo começou como uma grande explosão, né? Inclusive, infelizmente também as ilustrações que a gente tem aí na mídia não ajudam lá nada muito bem, né? Não foi uma explosão que nem você pegar explosivos aí, a TNT e espalhar tudo por aí, né? A ideia é que se tem mais como uma expansão, né? Expansão onde surgiu o espaço e, consequentemente, também o tempo, né? O tecido espaço-tempo e a matéria sofreu muitas transformações e, enfim, culminou no que é hoje o universo, né? E que ainda continua se expandindo, essa é que é a questão. Mas não tem nada a ver com uma explosão que estava no nada absoluto e explodiu. Não, né? Claro que os físicos, astrofísicos e por aí vai, então procuram elaborar modelos e teorias que possam explicar muito bem isso daí. Mas a melhor explicação que temos atualmente é o Big Bang. Só que o Big Bang não é a explosão como comumente as pessoas ouvem por aí, né? Então isso já é uma desinformação que ela está passando aqui para a galera, né? Que é uma explosão, não é? Teve impregnada na mente de bilhões de pessoas por muito tempo. Peraí, essa ideia teve impregnada na mente de bilhões de pessoas por muito tempo. Eu vou me divertir bastante, vamos lá. Só que a ciência não é uma ideia fixa. Às vezes a ciência erra. Às vezes a ciência erra. Oh, essa luz está me cegando, meu. Ah, ideias fixas são dogmas. Ciência não é dogma. Ciência não trabalha com dogma. Dogma é coisa de religião, por exemplo, né? Mas a ciência é um método, um meio que o homem procurou
para poder entender o mundo. E como é que ele faz isso? Através de experiência, observação e afins, né? Ou seja, para a ciência ser feita, você precisa do ser humano, de um cérebro pensante, que usa da razão, da curiosidade, que tem consciência, ou seja, o ser humano aí, né? Que está apto para isso. E precisa do que está ao seu redor, seu ambiente, para poder observar, estudar e por aí vai, né? É assim que se faz a ciência. Não é dogma, não é tipo olhar para o céu, olhar para um pontinho lá, a olho nu, um pontinho de noite no céu e falar, aquilo daí é um planeta brilhante, um planeta de fogo que está aí, né? E prontos, vamos acreditar nisso e prontos, e as futuras gerações também têm que acreditar nisso. Isso aqui é um dogma, né? Mas a ciência não é bem assim. O que é que acontece? Como o ser humano está suscetível a erros, por mais que a ciência seja um método confiável, nós cometemos erros, entende? Então existem modelos, teorias, hipóteses e por aí vai, né? Esse tipo de coisas que podemos achar que estamos certos quando batemos um martelo ou quando chegamos a uma conclusão depois de uma experiência, né? Só que não, alguém pode refutar isso ou podemos observar mais para frente que é diferente a coisa, entendem? E daí o que antes era tomado como uma verdade acaba sendo derrubada, né? E por aí vai. Acho que vocês estão entendendo a ideia. E eu estou tentando explicar de uma forma bem leiga, bem simples mesmo. Como eu vos disse, então eu não sou um físico, não sou nada disso daqui, né? Mas ela falou tanta besteira que eu tive que intervir mesmo. Enfim, é que nem, por exemplo, um adulto analfabeto falar um monte de besteiras e uma criança que pelo menos é alfabetizada ver aquilo e corrigir, entendem? É basicamente isso que está rolando aqui. Rude. Às vezes a ciência erra feio. Muitos cientistas sabem que existem muitos problemas com essa ideia do Big Bang. E as novas Não é simplesmente uma ideia como se fosse algo que tiraram do cu, né? É uma teoria com base em observações, né? E observações é mesmo fazer o quê? Pegar telescópios, equipamentos, máquinas e observar o que está lá fora, fora da Terra, entende? O que está lá brilhando no céu e, enfim, outros corpos também que não brilham e por aí vai, mas que refletem a luz. É basicamente isso daqui, né? Por isso é que a gente estuda, faz testes e tal, nós vemos a coisa acontecendo aí, vemos que há alterações, faz-se cálculo, usa-se um monte de matemática por aí também, e enfim, né? Basicamente isso daí. imagens do telescópio James Webb estão nos provando que nós estamos errados e que nós devemos nos preocupar com as nossas concepções. Eu já Sinceramente, não tenho comentário para essa fala dela. Vou prosseguir isso aqui. É muita bobagem, velho. Vamos lá. Hoje eu estou meio obscuro, né? A lâmpada daqui ficou sem. O refletor daqui ficou sem carga, daí estou com preguiça de carregar e esperar, né? Então hoje estou meio assim obscuro. Estou com um toque mais. Enfim, vocês entenderam, tá? e para vocês nesse vídeo aqui Tem outro vídeo aí, até seria interessante. Vou procurar isso daí para poder reagir depois. que o telescópio James Webb ele é uma verdadeira máquina do tempo. Por quê? Porque ele faz com que a gente enxergue o passado do nosso universo. Concordo em parte, né? Mas não é uma máquina do tempo como você está tentando passar com sensacionalismo aqui, né? Na real, até nós seres humanos somos máquinas do tempo, máquinas orgânicas, né? No caso, somos máquinas de tempo. Já que você, usando o parâmetro que ela está fazendo aqui, né? Somos máquinas de tempo, por quê? Eu tenho aqui o celular, por exemplo. Tenho aqui um celular, né? O celular não emite luz, mas reflete. O que está emitindo luz aqui são as lâmpadas. Eu tenho uma luz aqui bem próxima de mim, desse lado aqui. E a lâmpada em cima e por aí vai, né? Enfim. A luz que tá saindo desse celular aqui, está sendo refletida, vem para os meus olhos. Só que aí que entra uma questão. Ela não vem instantaneamente, existe um delay. Só que esse delay é tão pequeno, mas tão pequeno, que eu posso dizer que enxergo esse celular há uns milissegundos atrás, entendem? Não é que eu estou enxergando na hora, assim, é que a luz dela demora um tempinho para chegar no meu olho, só que é mais rápido em comparação, por exemplo, como a luz que sai do Sol para a Terra, entenderam? Que leva em torno de 8 minutos. Então, nós, seres humanos, quando estamos olhando para... Enfim, tem que usar um óculos próprio, né? Se você usar um óculos próprio e olhar para o céu, diretamente para o Sol, você estará vendo o Sol há 8 minutos atrás. Esse celular eu estou vendo há uns
milissegundos atrás, entendem? O que está mais perto de mim eu estou vendo a uns milissegundos assim, rapidinho mesmo, atrás. Mas o que está mais longe, eu vejo a minutos, horas mesmo, e até bilhões de anos atrás, né? Então, quando nós observamos, sem usar telescópio, James Webb ou porcaria nenhuma, quando nós observamos, por exemplo, de noite, um céu, né, com estrelas, nós estamos vendo aquelas estrelas no passado também, porque a luz que está saindo daquela estrela demora para chegar nos nossos olhos. Mas com James Webb o que acontece é o seguinte, é um equipamento que faz observações, e essas observações nós captamos também com nossos olhos quando aparece lá no computador, né, as imagens captadas. Por exemplo, aquela foto do campo profundo, né, são de galáxias que estão muito, mas muito afastadas. Não, nem todas, né? As vermelhas, pelo menos, vermelhonas, são as galáxias que estão muito, mas muito afastadas da gente aqui, né? Então, James Webb observou aquelas galáxias no passado. A gente observou na tela do notebook, do celular, aquelas galáxias que estão no passado. E a luz que saiu da tela do notebook ou do celular para chegar nos nossos olhos também está um pouquinho no passado, entende? Então, na real, tudo que a gente observa com nossos olhos aqui, seres humanos, mas que outros equipamentos também podem captar para nós, a gente vê sempre no passado, né? Então é isso daí, falei demais, vamos lá. Isso se o passado realmente existir. E você vai entender por que eu tô falando isso aqui dentro desse vídeo. Vocês não vão entender, vos garanto isso. Eu tive uma prévia aqui, né, do vídeo dela para ver o que ela estava abordando. Vocês não vão entender porcaria nenhuma. Vai chegar num ponto que vai enrolar. Ai, caramba, enfim. Vai ser muito engraçado reagir a esse vídeo, sério. Essa máquina do tempo, vulgo telescópio James Webb, não é uma máquina do tempo. Você está falando isso só por causa de sensacionalismo. Ela está falando isso por causa de sensacionalismo. Essa máquina do tempo, né? Um jargão, melhor dizendo. Essa máquina do tempo. Não é máquina do tempo, não. Porque vai ter uns bitolados aí que vão acompanhar o vídeo dela. Vão remeter mesmo a máquina que volta no tempo. É essa máquina que observa o passado. Seria um jargão mais bonitinho, né? Enfim, sei lá. Vamos lá. que custou 10 bilhões de dólares da NASA, descobriu 6 galáxias gigantes. 10 bilhões? Acho que ela tá certa, né? 10 bilhões mesmo, ou é 10 milhões? Eu tô aqui no YouTube, vamos lá no tio Google. Pô, botei 3 O's aqui. Tio Google, vamos lá. Quanto custou o James... 10 bilhões, tá certa. Pelo menos aí a desinformadora da pseudociência tá certa, né? Que destroem por completo a nossa compreensão atual do universo. Pô, só agora que eu percebi que esse negócio aqui tá chato, meu. Esse notebook aqui teve umas atualizações do Windows 10. E agora sempre que dou pausa aparece essa barrinha aqui de baixo. A atualização anterior era melhor, né? Agora sempre que dou pausa aparece essa porra aqui. Caralho. Tá, vamos lá. E se você ainda não... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Fiquei aqui reclamando e não peguei o que ela tava falando. Tá, vamos lá. 6 galáxias gigantes que destroem por completo a nossa compreensão atual do universo. E se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo. Vai ficar aqui em cima no card. Assiste lá depois. Mas, há poucos minutos... Quando apareceram algumas galáxias que não deveriam estar lá, entenderam? Galáxias que não deveriam estar lá, que o James Webb observou. Cara, não só o canal dessa desinformadora aqui, como de vários outros também que eu vi por aí que falam de astronomia, vieram com um monte de sensacionalismo, velho. Muito sensacionalismo mesmo. Por isso é que vos recomendo a terem fontes mais confiáveis e que são mais científicas. Quando eu digo fontes mais confiáveis, são mesmo aquelas fontes de canais chatos que ficam mostrando artigos, sabem? Que é aquela coisa chata toda, e não esse sensacionalismo todo aqui. Aqueles canais mesmo que o cara fica falando lento, usando termos assim meio complicados de vez em quando, né? Fica mostrando artigo lá, fizeram esse cálculo aqui e tal, observamos isso, aquilo, blá blá blá. Esses são os canais mais confiáveis, pelo menos, do que essa daqui, que enfim, né? Complicado. Vamos lá. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, uma descoberta ainda mais surpreendente do que essa anterior está chocando a comunidade científica. Essa descoberta está provando que o tempo não existe. Então, tipo, passado, presente e futuro
não existem. E, obviamente, tudo que nós acreditamos, toda essa noção de tempo que nós temos, é uma verdadeira ilusão. Basicamente, Tá, vamos aqui entender algumas coisas. Ilusão. Quando vocês ouvem a palavra ilusão, vos remete ao quê? A mentira, a algo fake, algo que não é real, né? E beleza, e nós usamos esse termo ilusão para isso mesmo, né? Se eu estiver, por exemplo, no meio do deserto, um clássico, no meio do deserto, com muita sede, todo perdidaço, e ver uma paisagem assim no horizonte e tal, pode ser uma miragem, né? Uma ilusão. Entenderam? Ou seja, aquela paisagem verde aí não está lá. Onde tem árvores e um lago, um rio, não está lá. É uma miragem, é uma ilusão mesmo. Isso daqui que eu falei é para nós conseguirmos entender para que serve o termo ilusão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Mas a ilusão em si é algo que existe, porque nós temos noção do que é ilusão para entender o que é, na prática, a ilusão, saber distinguir da realidade, entendem? Não sei se fui muito claro aqui, acho que fui um pouquinho redundante também, né? Mas a ilusão em si, o conceito ilusão, né? Ele é real, entendem? A ilusão de uma miragem é real, porque eu detectei uma miragem, entendem? Só que ela não é substancial no espaço e tempo. Essa que é a questão. Mas a ilusão em si existe na minha mente. Isso é só para vocês conseguirem ficar por dentro do que eu vou falar aqui, com base no que ela ficou aqui bostejando, né? O passado, o presente e o futuro, eles existem enquanto uma concepção que temos em nossas mentes. Mas essa concepção é em função de coisas que acontecem aqui, no espaço-tempo, no que é substancial, né? Nós nos lembramos de eventos passados. Isso mostra que tempo existe, mas o tempo não existe como uma coisa substancial também. Mas nós nos lembramos de coisas que aconteceram. E essas coisas ficam no passado. Daí a gente usa o termo passado que é para identificar coisas eventos que já aconteceram, entendem? O presente é para nós conseguirmos nos localizar e identificar eventos que estão acontecendo nesse instante. O futuro são eventos que virão a acontecer. Entendem? Nós usamos esses termos para conseguirmos nos localizar aqui na realidade, conseguir nos expressar e comunicar, passar os conceitos e ideias. Quando vou usar o celular aqui de novo, né? Quando um objeto se move de um ponto, aqui vai ser o ponto A, para outro ponto, que seria o ponto B, o fato de ter tido esse movimento daqui faz com que, consequentemente, haja um tempo de deslocamento. O tempo que levou para o celular sair do ponto A até o ponto B. Então, nós olhamos isso e conceituamos que há um tempo por aí. Entendem? Se eu pegar esse celular, largar aqui na minha mão, façamos de conta que está bem estático mesmo aqui, bem estático. O tempo também estaria passando igual. Se eu abandonasse esse celular em cima de uma mesa e ficasse lá por milhões e bilhões de anos, viraria um fóssil, não estaria mais no mesmo estado. Mas por quê? Porque sofreu com a ação do tempo, porque as moléculas aqui do celular reagiram com as moléculas do ambiente, né? O ar, a umidade, o negócio oxidou. Quer dizer, aqui tem metal, né? Tem alumínio aqui, o negócio vai oxidar, vai se fossilizar e por aí vai. Entendem? Porque os átomos aqui, as moléculas estão vibrando. Se há vibração, há movimento. Se há movimento, consequentemente, há tempo. Mas o tempo não é substancial. O tempo é consequência do movimento que nós observamos aqui no que é substancial, na matéria e por aí vai, né? Basicamente isso daí. E por favor, se tiver um físico aí, um pica das galáxias em física, me corrija se eu estiver falando uma coisa aqui fora da realidade, né? Mas enfim, vamos lá. o telescópio James Webb está nos provando que o tempo não existe. Mas como? Como que isso é possível e como que ele fez isso? Bom, a teoria do Big Bang atesta que o universo Esse James Webb é foda, né? teria se formado há aproximados 14 bilhões de anos atrás. Só que quando essa imagem do telescópio James Webb foi analisada, os cientistas perceberam que essa imagem contradiz a teoria do Big Bang.
Eu não sei se choro, se dou gargalhadas, fico com raiva. Enfim, vamos lá, vamos lá. Acho que vou dar mesmo gargalhada. Vamos lá. Ela tinha dito algo interessante lá no princípio, né? Só que falou tudo à toa. Ela disse, acho que a ciência não é uma ideia fixa, né? Ou seja, a ciência não trabalha com dogmas. A teoria do Big Bang poderia estar errada se fosse refutada com uma outra teoria, um outro modelo, ainda mais convincente. Entendem? Só que o James Webb, em nenhum momento, que eu sei até agora, não desprovou o Big Bang. Só corroborou com a ideia do Big Bang. Mas, enfim, melhor dar o play aqui para ver o que ela vai falar e qual é a justificativa dela, né? Do porquê que James Webb desprovou o Big Bang. É que a gente observa a radiação cósmica de fundo, o universo ainda está se expandindo, a gente vê as galáxias se expandindo, indo para mais longe, né? Mais afastados da gente, por aí vai. Embora tenha uma que está se aproximando da galera, né? Porque o movimento não é perfeitamente sincronizado aqui das galáxias, onde elas estão se dispersando, né? Existe também uma aleatoriedade. Por isso é que o Andrômeda, né? Está vindo aqui enfiar na Via Láctea. Enfim. Na física, a gente tem aquela máxima de se não é observável, não existe. E daí, quando a gente... Quem é físico e está acompanhando aí, isso é verdade? Se puder, bota aí nos comentários, né? No chat ao vivo, ou mesmo no chat já... o outro chat aí, o normal. Tem um chat ao vivo e tem um outro aí, né? Quem é físico e está acompanhando, isso que ela falou aqui agora é verdade. Na física tem uma máxima de que se não é observável, não existe. Foi isso que ela disse. Deixa eu repetir aqui. contradiz a teoria do Big Bang. Na física, a gente tem aquela máxima de se não é observável, não existe. E... Se não é observável, não existe. Ai, caralho. Deixa eu ver. Matéria escura. Matéria escura tem esse nome porque não reflete nem emite luz. Não seria observável em que sentido? Nós não conseguiríamos captar com os nossos equipamentos e posteriormente com os olhos, né? Fazer essa tal observação com os olhos. Claro que a observação se remete muito a ver, né? Mas não se limita só a isso. Não se limita só a isso, né? A observação também pode estar relacionada com ouvir também, né? E por aí vai, com outros sentidos, uma observação. Mas enfim, geralmente é mesmo ver, ver alguma coisa e analisar através dos olhos, né? Tirar conclusões, botar o cérebro a trabalhar por intermédio dos olhos. Você viu, bota o cérebro a trabalhar para ver o que é aquilo que você viu, observar a coisa. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas ela disse que se não é observável, não existe. Tá, matéria escura é algo que estão estudando, estão tentando entender o que é e enfim, né? Mas não é assim claramente observável, que eu saiba até agora. Então quer dizer que matéria escura não existe. E se descobrirmos que ela sim existe? Entende? O que mais? Não me vem exemplos assim na mente agora, né? Mas eu fico muito chocado com essa afirmação dela. Se não é observável, não existe. É uma máxima da física. Tá, enfim. Fazer o quê? Também pode ter galáxias que estão muito, mas muito afastadas, né? E a gente não observou simplesmente. Mas não faz com que essas galáxias não existam. Só estão lá e a gente não observou. Aí, quando a gente observa, a gente não acredita no que a gente está vendo. É tipo aquela coisa, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Então, Só quis lacrar aqui. se a teoria do Big Bang está errada e nós acreditamos nela por muitas décadas, o que mais tem de errado, hein? Bom, a resposta é: tudo está errado. Vocês já viram que ela concluiu que a teoria está errada porque o James Webb provou que está errado, né? Através da observação da foto do campo profundo, né? Ai, caralho. É como assim tudo? Tudo. Nesse vídeo aqui, eu vou tirar um pouco de chão que ainda existe embaixo dos seus pezinhos. Então, eu desejo muita sorte.
muito difícil de entender o porquê de tudo isso. Bom, a gente achava que sabia que o universo estava se expandindo desde o Big Bang, certo? Isso aí era uma verdade, era uma máxima. E nesse universo que se expande continuamente, as galáxias e todos os outros objetos Ah, pô, achei que tinha dado um bug aqui. Mas é o vídeo dela, fica todo preto e depois aparece aí uma animação. Vamos lá. eles não deveriam tecnicamente aparecer menores à medida que eles se afastam. Só que depois de um determinado Peraí, deixa eu repetir isso aqui. Deixa eu repetir. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Até seria interessante fazer uma live e convidar o Hércules, que é um químico, né? Quem mais? O Rodrigo, a humanista. Quem mais que é dessa área aqui? Tá. Da galera que eu conheço, eu acho que não tem assim um físico astrofísico, né? Teria o Jaime, que já apareceu aí também no canal do Christian, canal Cristão Eu. Mas o Jaime tá. Ainda nunca conversei com ele, não sei se toparia aparecer por aí, reagir também a esse vídeo. E o cara também tá viajando, né? Agora tá viajando já agora. Então, de físico assim. Não, tem esqueci o nome do cara lá. Tem um cara que aparece aí nas lives, né? Esqueci o nome dele, infelizmente, mas ele é físico. Eu tô tentando lembrar do nome, mas esqueci mesmo. E seria interessante ele convidar para reagir a esse vídeo daqui, né? Já que ele é físico e entende também desses paranauês aqui. Porque tá difícil, meu povo, tá difícil mesmo. Puxa vida. Ai, caramba. Não tem muita episodagem. Vamos lá, vou repetir aqui. desde o Big Bang, certo? Isso aí era uma verdade, era uma máxima. E nesse universo que se expande continuamente, as galáxias e todos os outros objetos, eles não deveriam tecnicamente aparecer menores à medida que eles se afastam. Tá. Estão vendo isso daqui? É um conector, né? USB para um teclado Wi-Fi. Olha aqui, vou fazer uma experiência com vocês. Vou botar aqui bem na frente. Aumentou um pouco de tamanho, né? Aqui, aumentou o tamanho, né? Preste atenção no tamanho dessa coisinha. E agora, vou afastando. Vou afastando. Vou afastando, ó. Tô afastando. Afastando mais. Tá ficando menor, né? Bem pequena. Bem pequena. Se eu pudesse ir até lá, a porta ia ficar ainda menor. Se não tivesse a porta aí e eu pudesse voltar mais para trás, o negócio ia sumir do nosso campo de visão. Afastando mais. Mais. Ficou pequeno, né? Ela falou totalmente o contrário. Eu vou repetir de novo para ver se é realmente isso que ela falou, né? Porque eu tô desacreditado agora. Ela falou o contrário. Que deveria ficar maior à medida que se afasta. Ai, caralho. Deixa eu repetir aqui. Desde o Big Bang, certo? Isso aí era uma verdade, era uma máxima. E nesse universo que se expande continuamente, as galáxias e todos os outros objetos, eles não deveriam tecnicamente aparecer menores à medida que eles se afastam. Vou infartar aqui. Não tô aguentando, meu. Meu objetivo aqui é ficar mostrando erros da Bíblia e afins, né? Mas, puta merda. Ela botou esse tema aqui que já foi um clickbait, né? Me atraiu também, só que no final das contas não falou nada disso. É só pra conseguir um público crente aí no canal dela. E ficou falando desse monte de episodagem, meu. Pô. Ai, velho. Nesse onde é que eu me meti. Vamos lá. Mas tá engraçado. Tá engraçado porque esse tipo de vídeo mexe com as emoções. Você não sabe se fica com raiva, se dá gargalhadas, se tira a vida, se tira a própria vida de tanto ver essas burrices. Mas enfim,
Ela é sensacionalista, o que ela mais quer é só atrair um público, né? Não dá pra negar isso. Por isso é que tem que falar esse monte de atrocidades. Ou pode ser que ela realmente não sabe e tá falando um monte de estupidez. Existem N possibilidades, né? Enfim, vamos lá. Se a galáxia tá se o universo está se expandindo, as galáxias mais afastadas deveriam aparecer maiores e não menores. Pô, isso é foda, velho. É foda. Mesmo na própria foto lá do campo profundo, as galáxias que estão mais afastadas são aquelas que estão emitindo essa luz vermelha que vocês estão vendo, né? Sei que vocês estão conseguindo enxergar. E elas estão grandonas ou estão pequenas? Ai, caralho. Tá, vamos lá. Só que depois de um determinado ponto, eles deveriam aparentar maiores, porque a luz que sai deles fica menor quando esses objetos estão próximos. Ai, caralho, velho. Puta que pariu. Não dá, velho. Calma, deixa eu me reconstituir aqui. Não dá, velho. Ai, deixa eu repetir aqui. Porque a luz que sai deles fica menor. Calma aí, calma. Calma. Vamos lá. Ser menores à medida que eles se afastam. Tá. À medida que as galáxias se afastam. Tá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Expande continuamente, as galáxias e todos os outros objetos, eles não deveriam tecnicamente aparecer menores à medida que eles se afastam. Ó, não deveriam parecer menores à medida que se afastam, ó. Ó. Só que depois de um determinado ponto, eles deveriam aparentar maiores, porque a luz Tá, então em determinado ponto deveria aparentar maior. Vamos dizer que o ponto é esse daqui, onde eu parei, né? Aqui. que sai deles fica menor quando esses Pera aí. Aqui esse objeto está refletindo a luz, né? E essa luz está vindo aqui na câmera e vocês estão conseguindo ver isso daqui, ó. Eu afastei. Quer dizer que a luz que está vindo... Oh, afastei. Quer dizer que a luz que tá saindo daqui para vocês aqui, ó. Na câmera. Quer dizer que está menor. A distância aqui é menor. Deixa eu ver. Afastei. Segundo ela, eu afasto. E isso deveria estar maior. Mas afastei e a distância da luz até a câmera deveria ser menor. Caralho, puta que pariu. objetos estão próximos. Então, à medida que esses objetos se afastam, eles brilham mais. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, sério mesmo, eu vou parar por aqui esse vídeo, não dá. Vou abrir uma live e nessa live, eu vou convidar outras pessoas, né, para sofrerem junto comigo. Eu não posso sofrer sozinho, sério mesmo, não tô conseguindo sofrer aqui sozinho com essas... Meu Deus, até virei crente agora, meu Deus. Tá, é isso aí, galera, a gente se vê na próxima. A ideia vai ser mesmo fazer uma live reagindo a isso daqui. E não se preocupem, porque eu baixei o vídeo, daí eu posso botar filtro em cima, não vamos tomar strike, nem nada mesmo. A gente pode rir e chorar juntos ao mesmo tempo, né? Só tem que procurar organizar aí um tempo para ver se alguns deles aparecem aí da galera, né? Pra ouvirem essas groselhas comigo. Porque eu não tô conseguindo ouvir sozinho, sério mesmo, galera. É isso aí, tchau, tchau, até mais. E olha só que o vídeo nem tá no meio, o vídeo não tá no meio. Tchau, tchau, fui.